É, turminha, parece que o pau torou aqui, hein? Você parece criança brincando. Quem passou vergonha? Clima esquenta no debate. Jones Manuel. Será que Jones Manuel vai finalmente responder a pergunta, chat? Sim ou não? Vai responder, é agora. Aqui, ó. Kim, se o capitalismo é melhor, por que não conseguimos resolver problemas estruturais como o desemprego e a fome, mesmo com a maioria dos eleitos sendo de direita há mais de 100 anos? Aí você parte da falsa premissa de que a maior parte das pessoas eleitas são de direita há mais de 100 anos, né? Não, é tudo comuna. Aqui o Brasil é o paraíso da comunada. Paraíso da comunada, desde o Império. Aqui é só comuna essa porra, né? Nunca teve direitista. Esse dado, de onde você tirou essa informação? Então, de onde, Kim? Da onde? não quer dizer que o regime a ditadura de Getúlio Vargas foi uma ditadura de direita? Você quer dizer que o governo Lula foi um governo de direita? Pro Jones foi, né? Você quer dizer que o governo Dilma é um governo de direita? Pro Jones foi, mas assim, pro cara que é extremamente radical, a gente entra naquela teoria da ferradura, né? Em que é a extrema esquerda encontra a extrema direita. Então, de onde que você tirou que a maior... Camarada Fernando Collor, né? Camarada Sarney, não fala assim disso. Parte do parlamento que é... Camarada Castelo Branco. A maior parte dos governos foram governos de direita. Não, pelo contrário, os governos absolutamente patrimonialistas, de sequestro do orçamento público para privilégios privados, de sequestro do orçamento público para privilégios públicos, vamos lá, mais uma vez, de uma elite do funcionalismo público que as esquerdas brasileiras têm medo de enfrentar porque tem medo do Ministério Público, porque tem medo do Poder Judiciário, porque tem rabo preso e não podem falar abertamente em relação a essas instituições, de uma elite do setor privado que, mais uma vez, as esquerdas brasileiras, aqui as esquerdas brasileiras, já não estou nem falando de você, eu tô falando de quem efetivamente tem mandato, tem poder, toma alguma decisão. Ele tá parecendo, sabe o Kim Kataguiri tá parecendo? Ele tá parecendo o Kiko. Quando ele chega pro Chaves. Chavinho, 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 olha o meu mandato, Chavinho. Meu Deus, Kiko, você tem um mandato? Eu tenho e não te dou. Eu tenho um mandato. Kiko, por favor, me dê um mandato. Não te dou um mandato. Porra, caralho. Né? Caralho, pô, ele... Então, Kim, não falei... Se o Jones é um Zé doidinho do YouTube, que não tem mandato, que não tem porra nenhuma, o que você tá fazendo debatendo com ele então, pô? Vai fazer outra coisa. Vai debater, sei lá, com um deputado que tem 70... Vai debater com o Arthur Lira, né? Mamãe querida... Ah, tomar... As esquerdas brasileiras não fazem enfrentamento para as elites privadas que financiam as suas campanhas, que lucram com seus governos, né? Vamos lá, vamos lembrar, né? Chavinho! Banco, iniciativa privada, aqui ó, o nosso Chaves do comunismo. Governos, né? Vamos lá, vamos lembrar, né? Fala tanto de banco. O nosso Chaves. Eu tenho mandato e não te dou! O Chaves do comunismo. Já sabe. Chaves é sobre um mendigo de 8 anos que passa fome e o único sonho de sua vida é ter um mandato. Chaves é sobre um comunista mendigo de 8 anos que passa fome e o único sonho de sua vida é comer. Ter um mandato, tá? É ter um mandato. Que foi, Chavinho? Que foi, Johninho? Eu queria, Kiko, eu queria um mandato. Um mandato, Chavinho? Pelo amor de Deus, que... Nossa, cara, puta que merda de react, cara. Puta que pariu. Meu Deus, cara. Meu Deus, que merda. Nossa senhora. Gente, é assunto sério. Tem 7 mil pessoas na live. Tinha, agora não tem mais. Eu fui mijar, a turma saiu. Não pode descer o nível. Eu tô empobrecendo o debate político no Brasil, entendeu? O negócio é sério. O deputado Kim Kataguiri é um deputado bem votado. É um deputado com, né... Foi quase prefeito, candidato a prefeito. O Jones Manuel, intelectual marxista. Ele não pode ficar tratando isso como se fosse brincadeira. Né? Não pode. Chaves. Chega.
Agora é sério, agora não vou falar mais. Banco, iniciativa privada. Nunca houve governo que deu tanto privilégio tributário para grande empresa do que o governo Dilma. O governo Dilma foi o maior promotor. Aliás, a desoneração da folha para os setores começou no governo Dilma, né? E não há governo que mais concedeu, né, esse tipo de privilégio tributário do que os governos petistas. Não houve governo que os bancos lucraram tantos também do que quantos governos petistas. E basta ver as doações, o pessoal do Itaú, né, Cacetuba, Rubens Ometo, todas essas doações milionárias que se fazem para governos e para partidos de esquerdas, hoje o hegemônico, o dominante é o PT, são sócios do poder, né? Então não há que se dizer que, nossa, nós estamos com esse sistema há 100 anos, esse sistema não funcionou. Pelo amor de Deus, vamos pegar, mais uma vez, repito, as melhores práticas que nós temos, os estudos que nós temos da OCDE, que nós temos do Banco Mundial, que nós temos do Fundo Monetário Internacional, das boas práticas, do que funcionou, do que efetivamente deu resultado para a educação, para a saúde, para a assistência social, né? A mobilidade social, para vocês terem uma noção, nos países da OCDE, quem nasce no 20% mais pobre nos países da OCDE tem 70% de chance de sair dessa faixa social. Essa chance aqui no Brasil é mínima, é quase que nula. O sujeito no Brasil nasce pobre para sair da pobreza. Segundo esse estudo, ele vai demorar 9 gerações, salvo engano, serão 7 gerações para sair da pobreza, justamente por causa que a gente tem. Primeiro, uma tributação que pesa mais sobre os mais pobres, que é a tributação sobre o consumo, tributação sobre folha de pagamento, que mais uma vez também penaliza os mais pobres, dificulta a geração de emprego e renda, diminui a nossa produtividade. A gente também tem um problema de complexidade tributária, né? Por que há tão pouco investimento privado no Brasil em ciência e tecnologia? Você pega a Ambev, por exemplo, o número de advogados tributaristas que eles têm, o número de contadores que eles têm, o setor que eles têm só para cuidar de tributos é maior do que de pesquisa e desenvolvimento. Isso não acontece em nenhum país desenvolvido. Mas o que tem que a Ambev tem que a Ambev pra desenvolver, Kim Kataguiri? A Ambev tinha que aprender a fazer cerveja boa pra comer de conversa, tá? Tá explicado. Fica aí com o tributarista e essa... Por isso que a Ambev só faz cerveja ruim. A Ambev tinha que aprender a fazer cerveja boa antes de querer colocar lata de Skol no espaço, entendeu? O que a Ambev vai revolucionar na tecnologia? Mandamos uma latinha de cerveja pra lua. Pelo amor de Deus, critento, rapaz. Né? Critento, rapaz. A Ambev tinha que, pra comer de conversa, tinha que começar a fazer cerveja boa. Depois revoluciona a ciência aí. A ressaca que dá tomar cerveja da Ambev. Eu tomei aquela Spaten uma vez, eu falei pra você, eu queria morrer no outro dia. E ouso dizer, mesmo em países em... E olha que a Spaten é mais velha que a Ambev. Desenvolvimento. No ano passado, eu tive em Singapura, no Congresso dos Países do Sudeste Asiático, e a gente toma pau, assim, de países em desenvolvimento. A Indonésia, o Vietnã... O Vietnã? A própria Singapura, países que hoje, né, estão com políticas públicas muito mais eficientes do que o Brasil e com revisão de gasto público para a gente saber a qualidade do gasto, coisa que eu repito, não se faz aqui no Brasil. Então, dizer que a gente está há 100 anos governado pela direita é uma piada, assim, é de um conhecimento político absolutamente superficial, raso, que não corresponde à realidade. Na verdade, Brasil é bagunçado, democratização, Brasil é bagunçado. Nós tivemos mais governos de esquerda do que governos de direita. Que democratização? Deixa eu ver. Sarney, camarada. Incontestável. Isso é camarada. Collor? O Collor, o Ian Neves chorou quando soube que o Collor tava no TikTok. Camarada. Fernando Henrique, socialista Fabiano. Lula? O Fidel Castro falou assim, rapaz, se fosse o Lula no lugar do Che Guevara, nós tinha invadido os Estados Unidos. Dilma, guerrilheira, comunista também, né? Miguel Temer, aquele velho não me engana, aquele velho do Miguel Temer não me engana, comunista. Bolsonaro, o Bolsonaro tem que esperar mais uns 10 anos que eles vão falar que o Bolsonaro não era de direita, era de esquerda. Tem que esperar, um de direita, né? Um de direita. E o Nine novamente. Então, rapaz, é verdade, tem razão. Um só conservador. Mas vai demorar. Daqui 10 anos ele vira de esquerda. Porque não. Os caras estão falando que a ditadura militar no Brasil é de esquerda, pô. Né? É isso. Então teve 1, 2, 3, 4, 5. 5 contra 1. Ah, não. Ah, é o Itamar Franco. Teve Itamar. Esqueci do Itamarzão. Fera. O Tamarzão tinha cara. Ele era liberal, né? Foi no Sambódromo lá, cara. Ele era liberal. Então. 5 comuna,
Um liberal e um conserva. E as políticas implementadas, sócias, né, de uma elite privada corrupta, de uma elite... Acho que eu não vou botar esse corte no ar, cara. Quanta besteira, mano. Quanta besteira. Nossa senhora do céu. Esse corte eu não vou pro ar. Não pode. Vocês não deixam eu colocar no ar. Elite pública corrupta que mantém os seus privilégios às custas dos mais pobres. Então, assim, dizer que... É que a própria premissa da pergunta, o próprio pressuposto da pergunta é absurdo de você dizer que a direita e o capitalismo governou o Brasil durante 100 anos. Vamos ver propostas e políticas públicas de países que tiveram superávit, equilíbrio fiscal, investimento sério em ciência e tecnologia, investimento sério, né, no desenvolvimento da sua indústria, uma política industrial que não privilegiou os amigos do rei, mas que de fato promoveu a competitividade da indústria para participar da cadeia global de produção. Isso sim a gente tem que olhar e nos espelhar, que é o que funcionou e que a gente não precisa reinventar a roda. Top. Comentários. Eu acho que o Jones não concorda. Vamos lá. Não, veja, não tem como concordar com essa piada. Assim, primeiro, assim, deputado... Não fala mal do camarada Sarney. Se falar mal do camarada Sarney, do camarada Collor, o pau vai quebrar. Comparou a dívida pública brasileira com a da Argentina e a da Grécia. A dívida pública argentina, o grande problema é que é uma dívida externa em dólar. A Argentina não emite dólar. Tem um perfil totalmente diferente da dívida pública brasileira. A Grécia não tem moeda, é a zona do euro, é um país sem soberania monetária. Então é uma dívida também externa, porque a Grécia não tem um ente monetário soberano. Isso assim é o básico do básico. O Brasil tem um ente monetário soberano, ele emite a sua própria moeda. Hoje, nesse momento, a dívida externa é baixíssima. A dívida brasileira é basicamente um perfil de dívida interna em moeda própria que o Brasil emite. Então, assim, festival de ignorância econômica. Dito isso... Dá pra dizer assim, não, como assim a gente tem 100 anos de capitalismo de direita? Primeiro, capitalismo é modo de produção. A propriedade privada é ou não é o elemento dominante e a economia de mercado e a economia brasileira? Pronto. Então Isso é verdade. Eu vou falar uma coisa pra você. O Barba, eu tô lendo o livrinho do Barba ainda, né? O do Karl Marx. Aí eu tô relendo algumas coisas do livrinho do Karl Marx. Aí eu tô agora engatilhado naquela parte que é na biografia do Barba lá do Karl Marx é chamado de o apogeu intelectual. E aí tá se tratando daquele introdução, que eles consideram que é o livro que é a introdução ao que vai chegar no Capital. E ali o Barba dá show. Gente de Deus, o que é aquilo? Gente de Deus, leia esse troço. Vai atrás. Até você liberal, conservador, aí vocês têm que parar de, né? Vai ler. Chama introdução mesmo, né? Pô, li hoje, mas já esqueci. É introdução. Tem um outro nome lá, mas na biografia o professor José Paulo Neto trata como... É a biografia. Rapaz do céu. Introdução é da crítica à filosofia. Ah, cara, como é que é o nome, pô? Me ajuda aí. Depois eu vejo lá. É o que veio antes do Capital. Onde ele fala pela primeira vez de produção, né? Da produção e do consumo. Rapaz de Deus, o que é aquilo? Não é o 11 de Brumário. Enfim, depois eu mostro pra vocês. Eu pego lá. Rapaz, doido, viu? O Barba é sacudido demais. É capitalismo. Mas não tem a maioria do governo de esquerda, de direita. Não tem não, deputado. Aí 15 anos de Getúlio Vargas é o quê? República Velha era o quê? De esquerda? Washington Luiz era o quê? Comunista? Aí depois vem o governo Eurico Gaspar Dutra, e aí pouco tempo depois vem o golpe empresarial militar, 21 anos de ditadura era o quê? De esquerda? Comunista? Comunista? Aí vem o governo Sarney, governo Collor, FHC era o quê? De esquerda? Privatizando tudo, entregando tudo pro mercado privado, pras multinacionais, destruindo emprego, destruindo serviço público. Aí... interregno ali do governo Lula-Dilma, que é um governo social-liberal, governo Temer, governo Bolsonaro. Peraí, pô. Respeita a pergunta do rapaz, respeita a história brasileira. Sim, a maioria da história... A gente só teve governo de esquerda no Brasil basicamente uma vez. Foi o governo João Goulart. Foi o único governo de esquerda, mesmo, enquanto presidente, que a gente teve na história brasileira. O resto, os governos Lula e Dilma, governos social-liberais, centro-direita, né? E o resto do governo de direita. Uns de direita neoliberal, como FHC, outros de extrema-direita, meio fascistoide, meio maluca, mas que mantinha ainda uma respeitabilidade, como o governo Temer. E o deputado achou a pergunta engraçada. A gente vive ou não uma economia de mercado? A gente vive ou não uma economia baseada na propriedade privada? Aí o deputado vai e cita o Vietnã. Bora fazer igual o Vietnã, deputado? Começa a nacionalizar todas as terras? Assim... Aí ele cita Singapura, que tem 5 milhões de habitantes, pega 2 zonas de São Paulo do tamanho de Singapura. Não, aí falta a malemolência do Rubão. Fosse Rubão no lugar do Jones Manuel. Singapura! Rubão no lugar do...
Rubão no lugar de Dom Manuel. Singapura, rapaz! Singapura do tamanho da Barra Funda, rapaz! Você veio me falar de Singapura? Singapura do tamanho da Barra Funda, rapaz! Eu, hein? Aqui, viu? Rapaz, presta atenção! Rapaz, presta atenção! Não! Ó, Brasil tem... Tem que ligar o mano, entendeu? Tá de brincadeira, deputado? Aí cita a OCDE, vamos trazer o padrão, por exemplo, de presença estatal, de regulação do trabalho, de proteção trabalhista, de modelo tributário da OCDE pro Brasil? Eu vou achar ótimo. Seu partido vai votar contra. Seus amigos vão votar contra. Sabe? Porque você fala que enfrenta. Eu enfrento a elite empresarial. Não enfrenta porque você nunca abriu a boca contra as privatizações mal cheirosas para entregar patrimônio público de graça para iniciativa privada, e vai começar o próximo bloco, eu vou citar vários exemplos. Você faz demagogia, faz graça ao governo Dilma, que eu sou contra também, desoneração da folha. Mas eu quero ver você falar alguma coisa sobre as privatizações, que a gente vai entrar no assunto no próximo bloco. Eu nasci com um par de sandálias. Nunes, do chat. Do chat, alta linguagem aqui pergunta. Ô, Miorim, tua fama tá feia, hein, Miorim? Ô, Miorim, que porra é essa? Os caras tirando... Alta linguagem... Chegou chato. Ô, Miorim, que porra é essa, mano? Os caras tão tirando isso aí pra doido. Olha lá. Ô, meu, alta... Alta linguagem aqui pergunta. Por que os comunistas agem como se não houvesse uma extensa bibliografia anticomunista filosófica e econômica, não apenas história de regime, com a qual eles devessem lidar nomes como Kolokowansky, Raymond Aron, Arthur Koestler e Milovan Dilas? E também pergunta, Que pergunta xarope! O comunismo virou um nicho de mercado para se ganhar dinheiro? Comunismo virou um nicho de mercado pra ganhar dinheiro. Ihu! O Vilela principalmente tá adorando, né? O Três Irmãos Podcast, então nem se fala. Perfeito, vamos lá. Primeiro dos nomes que ele citou, o Raymond Aron é um bom autor, conservador e tal, mas é um autor qualificado que vale a pena ser lido. Eu não acho que marxista tem que só ler marxista, não. Tem que ver se o conservador ou liberal é um bom autor, né? Sei lá, foi um Olavo de Carvalho, é melhor não ler, é melhor ignorar. O Mbele gostava, deixou de gostar, mas o Raymond Aron é um autor respeitado, um autor conceituado que tem contribuições importantes, inclusive no âmbito das ciências sociais. Dito isso, veja, eu acho que o movimento comunista, ele parte de uma bagagem de mais de 150 anos de experiência, com muita bibliografia crítica acumulada e muita experiência histórica acumulada. O investidor Sardinha sentiu muito, ele mandou uns 10 mil reais de superchat pro Vilela. O investidor Sardinha já ajudou na campanha nossa, se eu não me engano foi do ano passado ainda, mandou uma grana. Ô, investidor Sardinha, para de mandar superchat pro Vilela aí. Pô, o cara já tá milionário, pô, morando em São Paulo, manda aqui pra nós, ô Sardinha. Pra nossa campanha solidária, pra ajudar a ONG Interferência a ter o seu cantinho. Vamos lá, a gente precisa de muito dinheiro, precisa de pessoas, nós precisamos de pessoas como você também, ô Sardinha. Também, né? No Brasil, por exemplo, o movimento comunista foi protagonista na criação do SUS, teve um papel fundamental, foi protagonista na criação da Petrobras, na campanha O Petróleo é Nosso, foi protagonista na luta pela democratização da terra a partir da reforma agrária, foi protagonista na criação da escola pública. Sabia que não existia escola pública no Brasil, era basicamente escola católica. Teve uma luta gigantesca em defesa de uma escola pública, de perspectiva nacional. Essa igreja católica teve um protagonismo também muito importante nisso. Então eu acho que a gente tem uma bagagem, tem um recall muito importante. Eu, inclusive, lancei recentemente um livro novo, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX. Livro que está subindo agora para as minhas redes, publicado pela Baioneta e pela Ruptura, em que eu busco fazer esse balanço, né? Eu refuto falácias que o Kim vai falar. É totalitarismo, e aí matou mais que o nazismo, e não sei o que, por aí vai. Eu peço a você, olhando diretamente a você. A cara do Kim tá atrapalhando. Baixa aí, Kim. Olhando diretamente a mim? Obrigado. Pra você. Se você já ouviu essa história, o comunismo matou 100 milhões. O Sardinha fez a mesma pergunta de sempre sobre comunista de iPhone. Também te taxou, Luigi. E falando de comunista serem capitalista, criando conteúdo para plataformas de rede.
Ah, essa aí é inédita. Essa aí, o Sardinha matou a pau nessa. Essa é a primeira vez do Lê. Comunista de iPhone, rapaz do céu. Essa aí, eu vou falar pra você, eu vou até tirar minha câmera. Mas tem que perguntar qual é o modelo do iPhone. Tá? Tem que perguntar qual é o modelo do iPhone. O comunismo é autoritário, o comunismo não sei o quê. Abra um pouquinho a mente, se permita a dúvida, pegue meu livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo. Não, se for iPhone 7, pode. O 7 pode. Não pode do 11, não pode. Tem que ter o botãozinho. Se tiver o botãozinho, tá liberado. Do X pra frente, não pode. Aí é hipocrisia, tá? Aí é hipocrisia. Uma revolução do século XX, e dê uma lida que você vai ver que isso está totalmente refutado, que a gente faz um debate crítico com ampla bibliografia, documentação, mostrando que isso está equivocado. O que acontece... Vai lá e vai ler, ô João, vai ler o Barba, o Barba falar, vai ler o Barba, lê o Barba. Em vez de você ficar fazendo isso, vai ler o Barba, não fique perguntando pros caras da internet, então esquece nós que trabalham com internet. Eu sou um burro, eu falo isso abertamente, mas esquece aí os YouTube aí, esquece a comunada, vai ler o Barba. Pega lá o livrinho do Barba, vocês gostam tanto de ler, não sei o que, fica dando carteirada de leitor, lê o Barba. O Barba é sacudido, rapaz. Tá tudo lá, tá tudo no livrinho. É uma demonização do movimento comunista por parte do empresariado nacional e estrangeiro, que evidentemente não quer a classe trabalhadora próximo de uma proposta radical. Porque a radicalidade que a gente defende, inclusive depois foi incorporada. Por exemplo, no Brasil, jornada de trabalho, o que começou a defender, regulamentação de jornada de trabalho para 8 horas semanais, para 8 horas diárias, desculpa, quem começou a defender foram os comunistas. Pô, era uma parte muito boa do livro do Barbudo lá, não é do Barbudo, né, é do professor, né, que é a biografia do Marx, que fala sobre isso que o Marx tá falando, né, na primeira internacional, né, que ele tá falando lá, né, porque sobre, né, organizando os trabalhadores e tal, e tinha esse papo que quando eles lutaram para reduzir a jornada de trabalho para 10 horas, os empresários, vai quebrar a indústria, agora não dá mais. Agora também não dá mais, agora acabou. Vai todo mundo morrer de fome, para reduzir para 10 horas naquela época. Tem esse debate, cara. Pô, você vê que o negócio não muda, é a mesma história, cara. Ele nunca quebra, nunca morre, nunca destrói. Os caras estão aí cada vez mais ricos, né? O Internacional de Porto Alegre? Não, Internacional. Quando foi criado o Partido Comunista no Brasil em 22, era uma das principais bandeiras, até então não existia. Então nas fábricas aqui em São Paulo, as pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia. A gente que surgiu com essa radicalidade, explicando que é exploração, explicando que é mais-valia e dizendo assim, ó, tem que regulamentar para 8 horas diárias. Veja, isso todo mundo hoje está acostumado, mas foi uma conquista do movimento comunista. Férias, conquista do movimento comunista. Licença maternidade, conquista do movimento comunista. A maioria das bandeiras que hoje a gente coloca como civilizatória foram bandeiras que a gente defendia. Voto para analfabeto no Brasil. Até 88, analfabeto não votava. Os comunistas, por exemplo, pautavam o direito de voto universal e a universalização da educação. O golpe empresarial militar impediu isso, como as campanhas de alfabetização de Paulo Freire e o movimento de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira para universalizar uma escola e uma educação superior de qualidade no Brasil. Então, acho que a história do movimento comunista é uma história bonita. É uma história que a gente foi derrotado no confronto central no século XX, mas o saldo para a humanidade é positivo. Porque é muito difícil você imaginar algum direito trabalhista, algum direito econômico, algum direito social, algum direito político. Vou te dar uma ideia. Nos Estados Unidos... Rapaz, o coitado do Miorim rasgou dinheiro nessa pergunta dele, hein? Puta merda. Rapaz, o Miorim fez que nem a... Como é que era o nome do levantador brasileiro lá, fera demais? O Serginho era líbero. Como é que era? O levantador pica da seleção brasileira. Fez que nem ele. O Giba, que Giba, pô. Cariano, vai tomar nossa. Você não sabe porra nenhuma, esses caras. Ricardinho, Maurício. Fez sim pro Jones, ó. Deu, passou a dizer, puf, pro Jones. Deu com açúcar pro Jones. Até os anos 60 tinha um regime... Fala bonito. De segregação racial, né? O regime Jim Crow, que impedia, por exemplo, negros e negras de terem direitos civis. Quando a Suprema Corte foi julgar nos anos 50 se a segregação era constitucional ou não, sabe o que foi que o Departamento de Estado dos Estados Unidos enviou uma cartinha para a Suprema Corte? É preciso derrubar a segregação racial porque os comunistas estão avançando muito na comunidade negra e estão usando isso para ampliar sua influência. O movimento comunista teve um papel fundamental
para combater, por exemplo, a segregação racial nos Estados Unidos, que existia um crescimento real do movimento comunista. Sabe? Então, eu acho que é isso. Inclusive, dizer que hoje, nós, comunistas do PCBR, nós defendemos a redução da jornada de trabalho Tem que reduzir. para 30 horas semanais e o fim da escala 6x1, porque desde 6 por 1 tem que acabar. 1988 que não há redução da jornada de trabalho no Brasil. E em São Paulo, quando teve a Revolução de 30, foi instituída a jornada de trabalho de 8 horas em 1931. Faz quase 100 anos que a Eu jornada... vou falar uma coisa pra mim, uma linha civilizatória que traça hoje em dia aqui é o cara que é a favor da jornada 6 por 1, cara. Um trabalhador, um cidadão, uma cidadã que vai, não, tem que ter 6 por 1 pra mim é uma linha civilizatória. Porque, pô, nessa altura do campeonato, a pessoa achar que trabalhar 6 por 1 vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. de trabalho é a mesma e precisa ser reduzida. Deputado, você é igual Marcos Feliciano, que quer que o trabalhador trabalhe até a exaustão e morra a trabalhar, ou defende a redução da jornada de trabalho? Caveirinha do agro contra a escala 6 por 1. Até o caveirinha do agro. 3 minutos para comentários. Vamos lá, falácia da falsa dicotomia, né? Só existem essas duas alternativas. Ou você defende a redução da escala de trabalho, ou você defende que o trabalhador trabalhe até morrer, né? Vamos lá. Primeiro que essa regulamentação na prática não teria efeito, porque hoje a gente tem 40 milhões de informais, né? Então, essas leis trabalhistas não vão se aplicar para ninguém que hoje está informalizado, e justamente por causa do alto custo que você tem hoje de contratação, o empresário paga muito e o empregado recebe pouco, justamente por causa dos encargos trabalhistas e da quantidade de dinheiro que fica com o governo do pagamento da folha de pagamento. E vamos lá, outro ponto. Eu comparei a saúde fiscal dos países. Eu não disse que o perfil da dívida era igual. Mais uma vez, você estava utilizando a falácia do espantalho para... A falácia do espantalho e o ADOM, né? A falácia do espantalho. Que eu nunca disse, né? O que eu coloquei é justamente a saúde fiscal desses países levou a um período de deteriorização econômica, que também levou a uma crise de dívida. E para mais do que isso, você ainda quer chamar todos os governos, né, de direita, de governos capitalistas, de governos liberais, não, né? Há franjas, né, do capitalismo, do liberalismo, do conservadorismo. Não dá para você falar que a ditadura militar foi um regime fiscalista, foi um regime que manteve equilíbrio fiscal, foi um regime que adotou políticas liberais. Não, justamente pelo contrário. A gente saiu do período da ditadura militar com hiperinflação, precisando fazer o plano real e com vários problemas em obras de infraestrutura que foram financiadas, né, de maneira com esquemas de corrupção que sequer poderiam ser descobertos na época por causa do sufocamento das estruturas de fiscalização e controle. Então, você coloca como se toda essa estrutura, né, todos esses presidentes são de direita, todos esses presidentes de direita são Eles não é de direita, a ditadura militar. Por que teve ditador militar? Começo de conversa. Amálgama que o MBL defende, que o Kim defende, né? Então, precisa separar, né, o que de fato é capitalismo, liberalismo, do que é corporativismo, do que você é ter uma estrutura estatal, né, que vai utilizar o seu orçamento sequestrado para privilegiar uma elite corrupta, os amigos do rei, coisa que historicamente a esquerda brasileira faz, perpetuando o nosso patrimonialismo. Mas eu quero colocar um negócio aqui, que o Jones diz, e que ele não me respondeu na minha primeira pergunta. Ah lá, vai responder, Jones. Jones Manuel. Jones Manuel, chegou a hora. É agora ou nunca? Responda! Responda agora! Responda agora! Senhor, responda, Jones Manuel. E ele reforçou aqui agora. Não, porque os liberais, o Kim quer colocar que comunismo é autoritarismo, é totalitarismo, né? E quero impor coisas em cima de vocês. Eu quero só reforçar duas coisas que eu já coloquei pra ele e que ele não teve a coragem de responder. Primeiro, a fala dele em relação de que, olha, matar pessoas numa revolução é uma contingência que acontece, né? Essa abordagem personalista em relação ao Stalin é ceder ao liberalismo. Então, mais uma vez eu pergunto, então pra você estaria tudo bem fazer uma revolução, você me matar, né? Isso seria ok, seria uma contingência aceitável, um resultado da revolução pra gente implementar um novo regime. E um outro ponto, eu defendo, palavras do Jones Manuel, eu defendo responsabilizar criminalmente os neoliberais e liberais desse país por todas as misérias que estão fazendo no país nos últimos 30 anos. Quebrar pedra na Paraíba seria uma boa. Você defende, então, campo de concentração? Você defende que eu vá para um campo de concentração porque eu sou um liberal, porque eu divido? Cara, ele tá com a ideia fixa nisso aí, né? Responda. O Jones Manuel não responde nada, cara. Impressionante esse comunista, viu? Impressionante.